Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no Escalada Cast. Pra quem assistiu o último episódio, sabe que eu tô usando a mesma roupa, né? Eu tô falando isso porque eu tô gravando 2 seguidos. Mas vamos lá, vamos pro assunto aqui, senão eu fico falando besteira. Seguinte, galera, eu tô com um convidado especial aqui que é o Júlio. Ele é um seguidor meu. E olha só, cara, esse cara ele começou a me seguir lá em 2020. Começou a vender, entrou pra Escalada em 2021, começou a vender e hoje tá voando aí, importando produto próprio, faturando mais de 900 mil reais por mês. Falou que esse mês bate 1 milhão, né? Então tá voando aí, vendendo mais de 40 mil por dia. Então o negócio tá bacana, cara. Ele vai contar essa história dele, porque até eu tô curioso aqui pra saber algumas coisas. A gente conversa sempre um pouco antes com o convidado aqui também. Mas foi um resultado muito bacana por um período ali de, sei lá, 3 anos, né? Um resultado muito forte. Eu quero entender como ele chegou até aqui. E pra você que tá assistindo agora o podcast, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Já se inscreve se você não é inscrito. Dá um joinha, depois deixa um comentário do que você achou, do insight que você tirou aqui. E também a gente tem o episódio no Spotify. Se você acompanha a gente só pelo YouTube, a gente tem lá. Então, pô, tô dirigindo, tô indo num fornecedor buscar mercadoria, tô voltando do trabalho, eu ponho pra tocar e vou ouvindo no carro, tá? A gente tem lá também. Não esquece também de seguir o podcast lá, beleza? Então vamos lá, cara. Cara, bem-vindo aí no Escalada Cast. Apresenta aí quem é o Júlio. Valeu, Diegão. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui. Eu sou o Júlio, tenho 25 anos. Comecei ali em 2021, né? Comecei em 2000. Você quer que eu já começo contando a história? Pode ir, cara. Vamos por parte, então, pra você não se confundir. Tá. Vamos contar um pouquinho ali, antes de você vender no Meli. Antes de ter o primeiro contato com o Meli, o que você fazia, quanto você ganhava. E aí você vai chegar até o ponto que você conheceu o Mercado Livre. O que chamou a atenção? Por que você começou a vender lá? Conta um pouco da sua história aí pra mim. Meu primeiro emprego CLT foi operador de telemarketing, né? Vendia plano de TV, essas coisas. E fiquei ali na primeira empresa, acho que quase 2 anos. Era na Atento ou não? Não, era venda da Claro. Aí fiquei ali quase 2 anos, não aguentava mais, porque era das 8 às 3 horas da tarde, falando a mesma coisa, aquele robozinho. Eu falei, pô, não dá mais. Eu saí para procurar outro emprego, tal, arrumei no mesmo segmento ali. Na época eu ganhava R$1.000, aí tinha comissão, tirava 1.300 por mês, mais ou menos. E aí eu fiquei ali em torno de 2 anos e meio nisso, e meu pai... Caramba, ficou bastante, então? Fiquei bastante tempo. Fiquei 1 ano e 10 em uma, e saí, fui para outra, que o gerente de uma me chamou para ir para outra, enfim. Eu comecei com isso também, call center. Call center. Atento, do Speed. Aí o meu pai, ele tem uma oficina de caminhão, e aí eu fui trabalhar com ele de mecânico. Aí eu fiquei, só que lá também recebia pouco, na época tinha sócio e tal, então eu recebia R$1.200, e foi onde começou. Ele tinha um carro, comprou uma capa de banco de couro, o carro dele era de couro, só que ele comprou a capa porque era mecânico e sujava muito, né? Só que não se adaptou, porque ficava aquela coisa toda zoada e tal. E ele falou pra mim, por que você não anuncia na Feira do Rolo? A nossa cidade, não sei se é toda cidade que tem, mas no Marketplace, no Facebook, tem a Feira do Rolo, né? Aqui tem em São Mateus, a Feira do Rolo real mesmo. Não, que nego rouba celular na esquina e vai vender a Feira do Rolo. Lá na minha cidade é no Facebook só, Presente Prudente, né? Aí a gente anunciava lá e o povo começou a mandar uma mensagem pra mim. Ah, você tem do Gol? Você tem do Fit? Você tem não sei o quê? E aí eu falei pro meu pai, olha que engraçado isso. Aí ele, por que você não fala que você tem e essa capa foi comprada no Mercado Livre? Ele falou, por que você não fala que você tem isso daí e se a pessoa quiser, você encomenda pro carro? Aí eu falei, pô, verdade. Eu comecei a falar, não, eu tenho, chega em tantos dias. Aí teve uma venda, outra venda. Aí eu falei, da hora. Deu uma bosta, porque era horrível. Aí eu vendia, o pessoal reclamava. Falei assim, mas isso aqui é um caminho. Aí eu comecei a comprar lá, na época era uma lâmpada pro farol. Aí eu lembro, eu comprava tipo por R$10, eu mandava no anúncio do vendedor, falava assim, era um anúncio com uma unidade, eu falava, eu quero comprar 10 unidades, quanto você me faz? Aí tipo, lá tava anunciado por 30, ele fazia R$10. E aí ele montava um kit e mandava um anúncio pra mim. Aí eu comprava. Aí eu comprava, né, chegava para mim por R$10, por exemplo, eu vendia por 20. E foi indo. E aí eu trabalhava com meu pai, anunciava na Feira do Rolo, o pessoal ia lá e buscava.
Aí eu comecei a ter uma graninha, um mês R$ 500, outro mês 1.000, foi aumentando. E aí até que chegou um momento que um distribuidor pequeno estava começando, ele me viu anunciando e falou, Júlio, ó, vi que você anuncia evento, você não quer comprar comigo? Aí, tipo, no Mercado Livre eu comprava por 10, nele ia ser, tipo, R$ 12. Mas eu tinha na hora, não precisava esperar chegar. Comecei a comprar com ele e uma vez ele mandou, sem querer, uma etiquetinha da empresa que ele comprava. Aí eu mandei mensagem pra eles, e aí, tipo assim, eu pagava 12 dele, na empresa comecei a pagar R$ 3. Então, tipo, aumentou muito minha margem, eu comecei a comprar mais coisas, tinha diversas coisas lá, e comecei a comprar, sobrava um dinheiro, eu comprava, sempre investindo ali. E aí chegou um momento que eu peguei aquele dinheiro dali que eu recebia, eu usava para sobreviver, e guardava todo o dinheiro que eu recebia do meu pai ali, por mês. E foi indo, aí foi aumentando as vendas e tudo mais, e isso não anunciava no Mercado Livre, não vendia no Mercado Livre. E isso daí foi em 2019. Ali em 2020, aí eu peguei e falei, ó, a hora que eu tiver pelo menos 3 meses para mim sobreviver, se eu não faturar nada, eu vou abrir a minha loja. Porque o pessoal ia comprar e o pessoal queria instalação, e eu não fazia instalação. Tá. E aí eu falei, pô, tem que aprender a instalar. Aí comecei a pegar carro do meu cunhado, do tio, comecei a pegar e aprender no meu carro, mexia, e eu comecei a instalar e aprender no Mercado Livre, ou no YouTube. Comecei a aprender, ver vídeo lá, e aprendi a instalar em março de 2020. Aí eu tinha, na época, acho que R$ 6.000 guardado. Falei, ó, se em 3 meses eu não vender nada, eu ainda consigo pagar o aluguel, as despesas ali, sobreviver. E aí foi onde eu abri. E aí, acho que não lembro que dia que foi que estourou a pandemia, eu lembro que eu abri dia 3 de março de 2020, uns dias depois, acho que 10, 15 dias depois, estourou a pandemia, não podia mais trabalhar com porta aberta, né? Aí tive que fechar a porta, mas mesmo assim começou um monte de serviço e tal, carro. Mas daí negociou o aluguel também? Na verdade não mudou nada do aluguel ali, porque eu tinha acabado de fechar. Mas tipo assim, eu nem tentei, porque foi tão bom pra mim, foi... Os 6 primeiros meses foi muito bom, instalando ali e tudo mais. Só que nesse meio tempo eu já tinha conhecido você, já estava seguindo, né? E igual eu estava comentando antes da gente começar aqui, eu via você postando lá. Ah, faturou 30 mil, 40 mil no dia. Eu via você postando a fábrica e tal. E aí eu falava, pô, como que consegue fazer tudo isso num dia? Eu não faço isso num mês, como que eu vou... Né? É uma coisa que você não imagina, Sim. Você não tem noção nenhuma. E aí, tava indo legal e tal, ficou alguns meses, e aí, acho que uns 4 meses depois, teve um amigo meu que pegou e falou assim, por que você não vende esse produto aqui na loja? O pessoal tá vendendo. Falei, beleza. Aí eu consegui comprar e falei assim, vou anunciar no Mercado Livre pra ver qual que é. Era uma luzinha lá pra carro e tal. E começou a vender esse produto. Eu fiz um kitzinho com 4, começou a vender, em uma venda, 2 vendas. Tem as fotos até hoje lá do correio, que eu mandava no correio e tal, e foi indo, foi acontecendo. E aí, quando chegou em novembro, eu já estava fazendo umas vendas, eu já tinha bastante estoque para a loja física lá, e eu sentia necessidade de mudar. Eu tinha alugado um barracão que tinha, sei lá, uns 60 metros quadrados. Aí eu aluguei um outro um pouquinho melhor, e eu já tinha colocado na minha cabeça que eu queria vender no Mercado Livre. Só que aí eu já tinha colocado alguns outros produtos, mas eu tinha 3, 4 vendas por dia ali. Aí já começou a ter uma constância. Sim. E aí, isso aqui, na época, falei, pô, o seu curso na época era R$ 1.000, alguma coisa assim. Acho que era 997, é isso aí. É, isso mesmo. Aí Ele tá falando, galera, lá de 2021, tá? Ele começou a me seguir em 2020. 2020. Porque ele falou da época da fábrica, eu vendi minha fábrica em janeiro de 2021, que foi quando eu saí. E 2020 eu ficava lá, então ele até relembrou dos caminhões que iam lá, que eu tinha 3 coletas na empresa, né? Um pra cada horário, eram equipamentos maiores de academia e tal. E ele acompanhava desde essa época aí, então pegou lá no começo, 10 mil seguidores, você falou que eu tinha na época, né? Eu não lembro se foi isso, mas eu sei que era bem pouco. Legal. Não tinha muito movimento. E nessa época, aí eu falei assim, eu vou ter que comprar o curso, vou ter que dar um jeito, vou ter que aprender a fazer isso. Sozinho eu não vou conseguir caminhar. E aí, acho que foi em janeiro. Foi em janeiro que você ficou para abrir a turma, acho que 1 mês anunciando e tal. E eu ansioso. Aí chegou em janeiro, abriu a turma, eu parcelei em 10 vezes no cartão de crédito. Aí chegou em janeiro, tipo assim, em dezembro eu já tinha feito um faturamento, tipo, na época para mim era legal,
5, 7 mil reais mais ou menos em dezembro. Desses produtinhos que eu tinha colocado. Aí quando eu entrei no curso, eu comecei a aplicar. Já é um recado para quem está assistindo, não adianta comprar o curso e não aplicar, porque você não vai fazer milagre. O curso não vai fazer milagre. É 50-50. Então, 50-50. Eu chegava às vezes na loja lá 7 horas que eu tinha serviço, e eu ficava até 10, 11 horas da noite, meia-noite, e ia. E assistia o curso depois, enfim. Dava meus pulos. Em janeiro, aí tipo, meu faturamento já foi para 15 mil. Aí na época eu tinha um carro que eu já tinha comprado. Em fevereiro foi onde eu falei assim, pô, isso daqui dá dinheiro. Eu comecei a colocar outros produtos que eu aprendi a pesquisar, porque na época os produtos que eu vendia porque eu peguei o produto, coloquei e vendeu, mas eu não sabia o que eu estava fazendo. Então depois, no curso, eu aprendi a fazer a pesquisa de mercado. E aí eu comecei a colocar alguns produtinhos. Aí chegou um momento que eu vendia, o dinheiro não tinha liberado para mim, eu não tinha dinheiro para comprar de novo. Aí eu peguei e vendi meu carro, comprei um outro, que eu tenho até hoje ainda, uma picapezinha, e todo o dinheiro que eu peguei, eu lembro até hoje, foi em fevereiro, eu comprei tudo a mercadoria chegou, eu embalei o full, e como é longe de São Paulo, na época estava demorando muito para coletar, demorou 1 mês para coletar, o full ficou parado lá, e aí eu falei, pô, vendi meu carro, e o dinheiro não entra, cadê o dinheiro? Porque tava parado lá no full. Aí quando o full liberou, cara, foi assim, tipo assim, em questão de 2 meses eu já tava faturando 60 mil por mês, mais ou menos. Legal. E aí foi nisso que eu fui crescendo. E aí, na época, falo que as coisas dá muito certo. Era eu e mais um funcionário só. E a gente fazia a instalação e, né, a venda ali e embalava o Mercado Livre. E eu precisava de mais uma pessoa. Aí minha mãe começou a me ajudar. Ela ia lá meio período, me ajudava e tal. E aí ela ficou doente na época e aí parou de ir. Eu já estava enforcado, só que ainda não tinha aquela mentalidade de contratar a pessoa, não queria contratar ninguém. E minha noiva, que já faz muito tempo que está comigo, a gente está mais de 10 anos junto, ela trabalhava num escritório, num cartório. E eu não conseguia pagar o salário dela. Ela recebia, acho que, R$1.800. Só que aí chegou um momento ali, isso já em 2021. 2021 foi onde aconteceu todas as coisas, tudo atropelado de uma vez. E aí ela foi mandada embora de lá. Aí ela foi numa sexta-feira, ela mandou mensagem pra mim, amor, ó, fui mandada embora, chorando e tal. Eu falei assim, nossa, que triste e tal. Eu falei, não, mas segunda-feira você começa aqui. A gente zoou isso até hoje, né? E aí ela ficou uma semana e começou a trabalhar comigo. Por quê? Ela tinha o seguro-desemprego, e aí ela ia receber tipo R$1.300 de seguro-desemprego. Eu falei assim, ó, eu te pago R$700, você vai receber mais do que você recebia lá e você me ajuda. Só que aí na época eu coloquei ela focada lá, na época eu comprei outro curso, eu falei assim, Mercado Livre eu já tô vendendo, já tô dominando, já tô aprendendo, né? Já tá indo bem. Eu falei, eu quero uma outra fonte de renda para pagar o seu salário. Aí na época foi do Shopee, aí com 2 meses ela fez o curso, aprendeu, começou a vender os mesmos produtos que a gente vendia no Mercado Livre. Uns 2 meses ali, mais ou menos, ela já estava pagando o salário dela, só com as vendas do Shopee. Legal. Então foi uma coisa que eu falei, pô, se eu colocar ela só para vender no Mercado Livre aqui, não vai aumentar minha renda. Então eu coloquei ela ali para fazer o Shopee na época. Bacana. E foi uma época que o Shopee tava bem estourado também, né? Tava começando, né? Eu ainda peguei as taxas, mas um pouquinho antes não tinha taxa nenhuma para vender. Mas eu entrei tarde, mas para mim foi muito bom na época também, ajudou bastante. Bem legal. Mas era uma merda. Era uma merda. Eu sei. Hoje eu tá sei melhor. muito bem. Hoje tá melhorzinho. Mas na época era horrível. Sim. Era horrível. É que teve uma migração muito forte de players ali do Mercado Livre pra Shopee. Justamente pela taxa, né? Sim. Foi na mesma época que eu até gravei um vídeo falando sobre isso na época lá, que todo mundo me xingou. Aí depois de um tempo, perceberam que eu tava certo, né? Que eu falei, ó, não existe almoço grátis, não. Eles vão cobrar, uma hora vai. Isso é estratégia de market share, fica tranquilo. Eu lembro disso. Aí veio. Foi igual aconteceu com a Amazon também, né? Quando chegou no Brasil com um livro lá embaixo e quebrou todas as livrarias aqui, né? Quebrou a Livraria Cultura, Saraiva e tudo. Enfim. Mas eu também fiz isso. Quando a Carol começou a namorar comigo, velho, deu o quê? 1 mês ela tava lá trabalhando comigo. Só que a Carol, ela fazia relações internacionais na faculdade. E aí, quando ela falou que tava trabalhando comigo, a mãe dela ficou puta. Minha sogra. Ficou, não, mas você vai, o que você tá fazendo aí na fábrica e tal? Que ela ajudava a embalar caixa, ficava no escritório emitindo etiqueta do Mercado Livre e tirando a nota fiscal, né? Pra colocar casadinho ali e tal. Minha noiva fazia direito.
Hã? Ela fazia direito. É. Tava no escritório de... Aí a mãe da Carol não gostou, não, cara. Falou, não, mas vai sair daí, vai buscar trabalhar no que você quer, né? Que ela queria ser professora, né? E tudo mais. Uhum. Fazer o mestrado dela. E resumindo, nunca fez nada disso. Continuou, né? Ainda bem que ela continuou comigo. Mas me ajudou bastante. Só que eu não pagava nada, não. Fazia na faixa ali. Mas legal, cara. E o bom é que desde o começo você não foi muito pra produto chinês, né? Você já foi direto pro que você conhecia um pouquinho, né? Do automotivo que você descobriu lá pelo seu pai, depois pegou a etiqueta e viu, né? O que deu a ideia de entrar nesse ramo mesmo? Foi o acaso mesmo? No automotivo? É. O automotivo eu sempre... desde que eu fiz 18 anos, meu sonho era tirar minha carta, aí consegui comprar meu carrinho na época, um Golzinho e tal, que eu falo que eu ainda vou achar esse carro e comprar de novo, foi meu primeiro carro. Mas eu sempre gostava de mexer, eu fuçava no carro, colocava lâmpada e tal, eu gostava disso. E aí quando surgiu a oportunidade, né, o acaso de vender a capa do banco de couro, a única coisa que eu pensei foi vender lâmpada, que era algo que eu já tinha trocado no meu carro, sabia que era fácil. Era aquela de xenon, aqueles negócios? Era, lâmpada super branca, lâmpada de xenon, LED. No AliExpress tinha um monte, né, baratinha. Sim, e tem coisa que eu vendo pra caramba, até hoje, no Mercado Livre. E aí despertou esse interesse, eu falei, pô, é um negócio fácil de trocar, então eu vou conseguir vender. E aí, só que mesmo assim, que era fácil, o pessoal me procurava. E foi onde surgiu a parte da loja. Mas quando eu abri a loja, eu não pensava em Mercado Livre. Eu pensava em ter uma loja física lá na cidade e pronto. E hoje em dia eu tenho a loja física, eu vendo no Mercado Livre, na Shopee, eu tenho o atacado, que a gente atende os lojistas da cidade, da região também. Então a gente... Cresceu bastante. Foi fazendo alguns braços ali. Tá? Agora, produto chinês, teve uma época que eu entrei. Na época, quando eu comecei a vender produto chinês, você não falava ainda de produto chinês, você não vendia. Foi bem no começo ali, né? Acho que você não tinha nem o CD ainda. E aí eu comecei a seguir outros influencers. E todo mundo falava, vende esse daqui, vende esse daqui. Eu fui na onda e comecei a comprar. E lá na cidade, como é longe de São Paulo, a logística é muito ruim. Então, igual hype mesmo, eu não consigo vender hype. Só se chegar primeiro na minha cidade. Porque, por exemplo, chegou em São Paulo... a pessoa consegue comprar no mesmo dia, fazer o anúncio, já vender, já recomprar e no outro dia mandar pro full. Para mim, para chegar a mercadoria para mim, demora uma semana. Aí para mim fazer anúncio e tal, aí deu certo, aí eu vou comprar mais de novo, vai demorar mais uma semana, aí eu vou agendar a coleta, vai demorar uma semana para chegar, até liberar, então demora muito. Então já não, para quem é do interior... Você dá quantas horas do centro? São Paulo? 600 quilômetros, 6 horas. É longe. Nossa, é mais longe que Fartura, então. Fartura eu não conheço. Que é a terra da Carola, mas é 400 quilômetros. 400, dá 600, dá 580 quilômetros mais ou menos, prudente até aqui. De carro dá 7 horas mais ou menos. Então acaba a logística sendo ruim. Então quando eu comecei a ir para esse tipo de produto, que aí eu ia fazer o que eu aprendi lá no Escalada, que era fazer o ranqueamento, né? Que a gente faz até hoje. Sim. Não dava muito, tinha produto que não dava muito certo, porque o pessoal já conseguia ranquear muito mais rápido do que a gente. Sim. Mas a gente chegou até hoje, tem até uns produtos que a gente ainda vende, igual o raquete de matar mosquito. Sim. Pô, vende demais. Eu chegava a vender 2.000 peças por mês, né, no calor. Vendia bastante isso daí. Aqueles cabo extensor USB também, eu vendi hub USB, eu vendi... essas coisinhas. Aí você tem uma coisa ou outra lá ainda que você trabalha? Ainda tem. Raquete mesmo a gente tá terminando o estoque, não vai comprar mais. Legal. Porque quando você, pelo menos pra gente, a gente sentiu dificuldade, quando mudou pro lucro real, depois até vou contar que foi um negócio que eu quase desisti de tudo quando aconteceu. Mas você sente dificuldade de comprar com chinês, né? Porque a maioria dos chineses é nota baixa, né? E no lucro real, se você tiver nota baixa, não compensa. Não dá. Compensa, porque é o spread, né? Mas me fala uma coisa, a gente chegou nesse ponto aqui, né? Você tem aí a estrutura bacana, já tá criando tem a distribuidora, tem as outras frentes de venda, mas como que foi o processo ali dessa alavancagem que você teve? Porque, por exemplo, você vendeu o carro, aí demorou pro full liberou, fez lá nos primeiros 2 meses ali 60 pau, certo? 50, 60 mil de faturamento. Por aí. E como que foi essa alavancagem, esse processo de crescimento? Você injetou mais dinheiro no negócio? Teve alguém que colocou? Ou foi ali de pouco em pouco
com o próprio retorno do negócio que você foi crescendo? Você tomou empréstimo do mercado ou com fornecedor, prazos? Como que foi? Pra chegar onde chegou hoje aqui. No começo, você não consegue prazo, né? Você acabou de criar, é muito difícil. Então, às vezes a gente até conseguia prazo de... pagava metade aqui, mais 15 dias pagava o resto, mas foi muito raro. Foi um fornecedor que fez isso na época pra gente, quando a gente tava começando, Sim. né? E aí, quando eu vendi o carro, aí o dinheiro foi, alavancou e tal, e foi bom, e, pô, eu já fiquei super feliz, né? 60 mil de faturamento, e só que eu sempre tive na minha cabeça, falei, não vou tirar esse dinheiro para luxar, eu sempre vou reinvestir porque eu quero crescer a empresa. É o pensamento que eu tenho até hoje, né? E foi o que eu fiz. Só que aí chegou um momento que o dinheiro do carro acabou também. Tipo assim, já não tava dando para suprir o estoque. Não tinha prazo, né, no fornecedor. Então a mercadoria eu vendia, não recebia, tinha que recomprar, não tinha o dinheiro. E aí na época tinha um produto que eu tava vendendo pra caramba. Era uma fita de LED de farol. Tô falando dos produtos porque eu acho que Não, é legal legal pra com certeza pessoa. eles vão gostar. Eles vão procurar lá. É. Tem produto que eu vendo até hoje. Tem produto que eu comecei lá atrás e eu vendo muito até hoje. Mas de importação ou ainda compra de fornecedor aqui? Não, que eu compro de fornecedor Legal. ainda. Tá. E aí, na época, eu falei assim, pô, esse produto me dava uma margem de 40%, mais ou menos, de margem de contribuição. E aí eu apareceu para mim um empréstimo do Mercado Livre, o primeiro, 40 mil reais. Eu ia pagar em 3 vezes e ia pagar 2.500 reais de juros. Falei, pô, bom demais. Aí eu fiz o cálculo, eu falei, meu lucro vai diminuir, sei lá, em 5%, por exemplo. Falei, mas compensa. Aí eu peguei todo o dinheiro e comprei tudo do mesmo produto. Foi 1.000 peças o produto custava 40 reais. Comprei tudo dele e comecei a vender no primeiro mês. Foi 3 parcelas de quase 15 mil, 13 mil mais ou menos. No primeiro mês foi apertado. No segundo mês também foi apertado. Agora no terceiro já não senti e no quarto já não tinha mais. Então me alavancou muito. Então o empréstimo para mim é algo que eu considero bom se você conseguir estudar, né? Analisar ele para ver se... Porque se você não tem o que comprar, não compensa. Exato. Agora se você tem ali, igual eu fiz, eu tinha um produto que vendia, que eu sabia que ia vender. Eu estava limitado a vender 200, 300 vendas no mês, mas eu sabia que ele ia vender muito mais. E até então que essas 1.000 peças que eu comprei, me durou tipo 40 dias no meu estoque. Foi muito rápido. Só que aí eu não precisei mais do empréstimo. E eu tive outra alavancagem de dinheiro no final desse ano. Em outubro, que foi onde acho que foi uma virada de chave minha. Porque todo mundo falava que novembro e dezembro vendia muito, né? E janeiro era fraco. E aí eu falei assim, eu preciso me planejar para outubro, novembro e dezembro ali. E meu pai, ele tinha um dinheiro para sair de uma aposentadoria dele, que era para sair 90 mil reais. Só que já fazia anos que tava, e a gente você nunca sabe quando que vai sair. O advogado fala que vai sair, mas não sai, e vai indo, né? E aí o advogado tinha oferecido para ele uma época lá, um valor para pagar, e aí quando recebesse o advogado recebia, né? E ele comentou comigo. E aí quando chegou nessa época ali, em outubro mais ou menos, falei para ele, pai, você não quer ver aquele dinheiro lá não? Quantos que eles vão pagar? Aí os caras pagou acho que 65 mil, era 90. Aí eu falei assim, me dá os 65 mil e você não sabe quando você vai receber mesmo. Isso era em outubro mais ou menos. Aí eu falei assim, em março do ano que vem eu começo a te pagar e eu acho que em um ano eu consigo te pagar esse valor. Você vai receber, só que eu te pago os 90 mil que você teria que receber. Aí ele falou, não, beleza. Aí ele pegou, eu peguei o dinheiro. Colocou os juros ali, né? Eu peguei 60 mil e paguei 90, entendeu? Talvez se fosse fazer o empréstimo, dependendo ali no mercado pago, ia ser um pouco menor os juros, só que ali pro meu pai eu ia pagar, né, num prazo de um ano, vamos dizer assim, né? E, claro, não era um dinheiro que ele contava, então eu sabia que, pô, se não desse certo, ele segurava um pouquinho a mais. Não ia fazer falta para ele, né? Porque ele não estava contando, ele nem sabia quando ia receber. Então foi muito bom para ele e muito bom para mim também. E às vezes quando o dinheiro cai assim na mão, você acaba ainda tomando decisões, você não estava pensando, pô, apareceu, então às vezes você gasta onde nem precisava, né? Exato. Então, aí em outubro eu fui e comprei pra caramba,
Eu lembro que eu peguei a mercadoria, o dinheiro e investi tudo em produto. E aí eu vendi outubro bem, novembro bem, dezembro bem. Chegou em janeiro e ainda tinha sobrado um monte de estoque. Aí eu falei, putz, não vai vender, porque todo mundo fala que janeiro é muito fraco. Só que aí o que aconteceu? Todos os meus concorrentes acabaram estoque, deu ruptura de estoque. E minha venda de janeiro foi maior do que novembro, dezembro. Foi lá em cima a minha venda de janeiro, porque eu tava com muito estoque ali. Então foi sozinho ali. Foi muito bom em janeiro. E aí até então que, tipo, em março eu comecei a pagar esse dinheiro pro meu pai. Aí em agosto já tava quitado. Eu paguei os 90 mil até em agosto e não sofri. Pagava ali um tanto por mês, acho que um mês eu dava 15, outro mês dava 20 para ele. Conseguia tirar tranquilamente. E nessa época, o Mercado Livre já era minha fonte de renda principal. Foi menos de um ano para ser. Ainda tinha, lógico, igual eu falei, eu tenho até hoje, mas representa muito pouco. Na época o Mercado Livre ele fez assim. Né? Bacana. Eu tenho um amigo também, da área automotiva. Ele começou meio parecido. O pai dele acho que faleceu faz uns 3 anos. Ele tinha uma oficina também, mas não era de caminhão, era uma oficina normal de carro. Só que, cara, ele nunca trabalhou com isso nem nada. Aí ele começou a trabalhar com o pai dele, trabalhou um pouquinho com o pai dele e resolveu importar um produto da China, que era lanterna. Lanterna de veículo. Você importava ele importava a parte inteira. Como que chama? Você importava... Farol? O farol. Não era lanterna, não. O farol inteiro. Eu importo a lâmpada. Você é a lâmpada, né? Ele importava tudo, né? Lá em São Caetano, o Charlão. E, inclusive, ele que me introduziu na importação. Porque ele é importador, aí a primeira vez que eu fui importar, eu falei com ele. Eu falei, cara, mas é seguro mesmo e tal. Aí ele passou o despachante, eu fiz o meu primeiro container. E ele fez isso. Ele na oficina do pai dele, ia muito carro importado. E aí eles faziam o quê? Comprava o farol inteiro lá, tipo... carro importado tinha Civic, Fusion, esses carros aí, sabe? Aí ele comprava, não era muito carrinho popular, eram uns carros um pouquinho melhor. Aí ele comprava do fornecedor, e caro pra caramba, né? Esses faróis são bem caros. Ele trocava, cobrava mão de obra e ganhava uma quantia ali na peça também. Só que era uma quantia boa, assim, ganhava mais na peça até do que na mão de obra. Aí ele ficou surpreso, né? Daí ele falou, cara, vamos se buscar isso daqui fora do país, né? Aí ele buscou na China e começou a importar. Mas resumindo, depois de, cara, dois anos mais ou menos, ele virou um dos maiores importadores do Brasil, com exclusividade dessa fábrica da China, de farol de alguns modelos específicos de carro, que só ele no Brasil podia importar. E aí o que ele fez? Ele foi para Canton Ferry, ele combinou com o fornecedor, ele fez a primeira importação grande e começou pequenininho. Começou trazendo pouca coisa e foi tomando volume, né? Porque ele começou a distribuir. Antes ele comprava do distribuidor, assim como toda oficina. Daí ele começou a distribuir. E ele pegou exclusividade. Ele falou o seguinte, ó, eu quero exclusividade no Brasil. E, lógico, essa imposição veio com valor também, lógico, né? Depois que ele capitalizou. Só que foi muito rápido. Foi assim, coisa de 2 anos para dar um salto aqui do zero para muito. Com o dinheiro que ele colocou ali suado na primeira importação e depois transformou. Porque a margem, cara, era bizarro. E assim, muito mesmo, muita. Eu encontrei ele a última vez o ano passado. A gente tava num evento, ele tava lá também. Eu conversei com ele. Era uma margem ridícula. Quando ele começou a me contar, eu falei, velho, só que ele falou assim, ó, Diego, nem esquece, porque se você procurar lá, você vai encontrar. Só que daí ele vai falar, ó, não posso vender, porque é o seguinte, o contrato que ele fez de exclusividade, quando alguém encontrava esse fornecedor na China, falava, caralho, olha esses produtos, olha o preço, eu vou ganhar um rio de dinheiro e tal, e tentava comprar, o cara falava, ó, aí no Brasil já tem o nosso representante, que é o fulano de tal, que era ele, entendeu? Então todo brasileiro que tentava comprar da China, importar com ele, o chinês lá falava, não, a gente já tem um representante aí que é só uma empresa, que é a empresa tal, lá em São Caetano, que era a empresa dele. Então aqui todo mundo começou a comprar dele aqui. E ele tinha um preço muito melhor, né? Porque ele virou distribuidor. Cara, esse cara cresceu mais grandiosamente, assim, mas muito, muito, muito. E aí ele construiu a oficina do pai dele, era em São Caetano, pequenininha, tá? Metade desse auditório aqui. Ele comprou o terreno do lado, eram 3 casas, né? E, cara, São Caetano encareceu pra caramba uma época lá. 3 casas, ele comprou as 3 casas, mandou derrubar tudo, aí virou, né? Só o terreno. E ele subiu um prédio. O prédio dele tem elevador, tem tudo. Só que hoje, ele não importa só isso. Ele traz um monte de coisa. Até motor, um monte de coisa lá ele traz. Eu nem sei mais o que ele traz. Mas na época que eu fui lá, ele deixava o estoque em cima dos motores, né?
E aí o elevador era justamente para transportar os motores. E aí na parte de baixo da empresa ele fez a oficina. Só que daí ele só trabalha com carro premium. Ele não trabalha com carro popular, é só carro premium. E aí ganha na mão de obra e ganha no comércio, que ficava na... São 3 andares lá que ele tinha. Nos 2 andares, no último lá era o escritório, com os funcionários e metade estoque, e o do meio só produto. Que ele importa, mas cara, muito... Ele teve um crescimento absurdo. Então a automotiva é foda, né, velho? É muito louco. É o maior nicho, né? É o maior nicho. E quando você acerta... Porque tem muito de modelo de carro, de época, de demanda... Né? O carro, beleza, você vende muito numa época, quando o carro vai ficando velho, vai passando tempo, que depende de manutenção, você vende lá também. É um negócio que não acaba nunca, né, cara? Às vezes você tem peça aqui de carro, ano, sei lá, 90 e pouco, que ainda vende. Sim. Porque tem gente que tem o carro ainda, né? Com certeza. É muito louco esse nicho, cara, é muito louco. Eu não manjo nada, por isso que eu nunca quis entrar. Assim, é um nicho que ele é muito grande. Então, quando você vai querer entrar nele, hoje eu com um olhar diferente, já mais maduro, é um nicho que é mais difícil, né? Porque é muito concorrente, muita gente grande e muita variedade de produtos. Tem muito anúncio no Mercado Livre. E eu acho que eu dei certo porque eu fui na linha contrária de todo mundo, né? O pessoal quer vender alto-falante, amplificador, rádio, multimídia, o que ali a curva A, né? O que vende. E vende muito isso. Só que a gente foi em outras coisas, itens de personalização, a gente foi explorando nicho, né? Nicho, subnicho. Sim, tem muita coisa, né? E aí foi onde a gente conseguiu encontrar o que tem muito concorrente nosso grande que não vende. E a gente vende muito. Então a gente foi quis sair do que todo mundo vende, né? Porque ali a margem é muito espremida. Sim. Hoje sua margem é bem, bem elevada. Não é bem elevada ali, mas Mas a contribuição ainda continua ali perto dos 40%? Não. Menos. A margem de contribuição ali é uns 15%, mais ou menos. Legal. 20%. E, por exemplo... Mas a importação aí, sim, aí aumenta. Você tá com da receita, quanto proveniente de importação ali, mais ou menos? A importação a gente começou agora, né? Na verdade, a minha primeira importação foi no seu curso. Porque no seu curso tinha lá a importação simplificada. Só que na época, infelizmente, eu levei um toco, né? Eu perdi R$6.000. Primeira importação que eu fiz, na época não tinha muito dinheiro, foi um dinheirão pra mim, os R$6.000. Mas eu fiz tudo que você falou no curso, fiz exatamente tudo. A hora de conferir a invoice, eu conferi, tava no meu CNPJ, tudo certinho. Só que o chinês foi safado na hora de mandar. O chinês, ele não mandou no meu CNPJ, ele mandou no meu CPF. E aí quando chegou aqui não lembro quantas peças, era tipo, sei lá, 500 peças de um produto. Que era um produto que eu vendia muito aqui, meu fornecedor zerou estoque, falou que não ia trazer mais, e eu vendia, eu tinha margem, falei, não, vou importar. E aí ele colocou a invoice no meu CPF. E aí quando chegou aqui, parou na aduana, e pô, você não pode revender no CPF, né? Não. Aí foi a luta ali contra o Alibaba, mas não devolveram o dinheiro. Aí tipo, a importação era quase R$12.000, 13.000, e eu ia pagar o restante na hora que chegasse, né? Eu não paguei, porque não concretizou, voltou lá para a China, mas eu perdi os R$6.000. Aí, bem nessa época, estourou o Pop-it, né? Aí eu importei Pop-it também. Eu falei, quem me conhece falou, você é louco, você acabou de perder 6.000, você vai fazer de novo? Eu falei, não, vou, agora vai dar certo. E deu, na época. Só não deu certo porque a hora que chegou já estava defasado no mercado. Aí a minha sorte que tinha um conhecido meu que vendia automotivo também, igual eu, e ele tinha um produto lá que tinha muita reclamação e o ticket era alto. E aí ele acabou pegando esse produto, ele comprou comigo, eu ganhei dinheiro vendendo para ele, que ele mandava, ele fazia umas vendas lá, perdendo dinheiro, mas só para aumentar o número de venda e não ter reclamação. Então, só que aí eu comecei a importação com isso. E agora em maio chegou o nosso primeiro container. Mas foi o primeiro, a gente vendeu ali em torno de uns 30% da importação e agora a gente já vai começar o processo do próximo. Mas eu acredito que até engrenar e transformar todos os itens importados vai levar um tempo, né? Mas está no nosso planejamento a marca própria. Né? Tem que estar no radar urgente, porque agora isso daí tá pegando bastante, né? Sim, como a gente, igual, foi outro aprendizado que eu peguei lá no curso da marca de registrar na NPI, e eu aprendi tudo isso, eu não sabia nada, né, do registro.br, eu aprendi tudo no Escalada. E hoje você tem uma loja oficial, né? Tem loja oficial. Você entrou pelas regras novas ou pelas regras anteriores?
já tava pra entrar nas anteriores, mas aí mudou e entrou. Saiu agora, pelo INPI, você catou. Foi pelo INPI. Aproveitando, deixa eu até fazer essa propaganda já. A gente fez uma parceria, pessoal, que obviamente vocês devem saber que o Mercado Livre mudou a regra, né? Seguindo ali as tendências da Amazon. E agora você, para ter uma loja oficial como ele tem, como eu tenho, você só precisa da marca deferida no INPI e do Minha Página Configurada. Então facilitou. Não tem mais os critérios de faturamento e etc, né? Por quê? Para dar oportunidade de uma pessoa que tem awareness fora do Mercado Livre, uma pessoa que muitas vezes tem uma franquia, uma rede ou uma loja muito conhecida fora, poder ter uma loja oficial. Afinal de contas, né? Se você já validou um negócio fora e tem potencial, o Mercado Livre quer você lá dentro, né? Só que isso também abre precedente ali para nós que vendemos produtos, né, diversos, de multinicho, e queremos ter a nossa loja, tipo multicoisas, né? Você não precisa ter um produto que você fabrica ou uma loja nichada. Você pode ter um nome de uma loja que você vai registrar no INPI e quando for deferido você põe lá e ela vira sua loja oficial e você vende qualquer produto que você quiser lá dentro, tá? Só que você tem todos os benefícios de uma loja oficial. E a gente fez uma parceria com uma empresa, eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição, que você vai preencher aquele formulário e eles entram em contato para você registrar. Lembrando que o INPI leva de 8 a 15 meses para deferir. E o Mercado Livre só aceita ela deferida. Então já dá entrada agora, porque é aquilo que eu falo. Se você não fizer, seu concorrente está fazendo e você vai ficar para trás. E voltando a esse assunto, cara, um negócio só para complementar, para finalizar da minha parte. Esse negócio que eu falei desse amigo meu que começou a trazer, só para você ter uma ideia, o valor que ele traz lá do produto, quando ele contou para mim, mano, parece mentira, mas não é. Ele trazia o produto, chegava na mão dele aqui mais ou menos R$70. R$70, tá? R$70, decora esse número aí. E ele vendia por mais de 4 mil. Caramba, é muita coisa. Por isso que ele comprou 4 casas em um ano. Mano, né? Depois na edição até corta o nome que eu falei, o nome do cara, viu? Essa parte não precisa cortar não, mas a hora que eu citei o nome dele, vocês tiram depois. Porque eu vou contar umas coisas aqui legal. E aí é o seguinte, o que era o segredo dessa fábrica, cara? Era uma fábrica que eles mandam pro mundo inteiro, tá? Hyundai, Honda, Volkswagen, Chevrolet, tudo desses itens aí de farol. E, cara, o enriquecimento dele foi absurdo, assim, absurdo. E qual que era a grande sacada? Você sabe que essas marcas, né? Meu pai já vendeu na época ele vendia aço carbono, né? Tubo mecânico para a indústria que fazia pistão, amortecedor para a indústria automotiva. Então vendia também para Volks e tal. E vocês sabem que o controle de qualidade deles é muito rigoroso. Beleza, hoje no Brasil, cara, a rigorosidade é menos, né? Passa um monte de merda aí, Sim. Porque os caras que trabalham em montadora falam, velho, eu não compro o carro dessa montadora não, porque eu trabalho aqui, eu sei as merda que tem. Mas beleza, eles têm um controle, porque eu lembro que as indústrias que meu pai vendia, sobrava tudo do meu pai, porque os caras recusavam um monte de peça, porque tinha um trinco, tinha uma marquinha, o tubo tinha costura aparente, que é o RR, né? E aí devolvia e os caras reclamavam com meu pai. Pô, Silas, aqueles tubos que você mandou, não sei o que lá. Beleza. Então tem muito. Só que quando você manda pra Europa, quando você manda pra América do Norte, né? Você vai mandar Canadá, Estados Unidos, o controle de qualidade é muito maior. Aumenta. E o que eles faziam? Quando eles não mandavam primeiro pra lá pra depois eles devolverem a mercadoria, não. Ia um grupo das montadoras lá pra China, na fábrica, inspecionava a mercadoria lá para depois mandar para o país, né, que ia receber a mercadoria. Só que esse pessoal da inspeção que ia, eles já recusavam lá mesmo. Eram peças que eles chamavam de peça de refúgio, tipo assim, é peça que não serve para Volks mais, que tem que ser descartada. Só que essa fábrica tinha um esquema. Qual que era o esquema deles? Porque normalmente esse farol, quando vinha, qual que eram as falhas? Não era falha de, não tá ligando. Não sei o que lá. Não era nada disso. Sabe o que era a falha? Um detalhezinho ali do canto que era pra ser na cor vermelha, esse daqui saiu na cor preta. Que ninguém vai ver. Certo? O tom do acabamento do cinza aqui tá mais meio azulado. Ninguém vai reparar também. Só que eles analisavam cada coisa e recusavam o lote inteiro. Aí perdi o lote inteiro. Só que o encaixe, às vezes, beleza, era coisa mínima que ninguém vai ver, não tem como. Não era coisa quebrada, não era coisa que não é nada. E aí, o que essa fábrica fazia? Chinês, com certeza o resto do mundo não sabe disso, ou sabe, né? Eles devem ter feito um esquema, porque é o seguinte, eu acredito, tá? Na minha opinião, eu acho que esses caras da Volks, da Chevrolet e tal, quando eles iam lá na fábrica,
eles sabem que eles recusavam muita coisa pra Europa e América do Norte, certo? Porque o povo lá é mais chato e criterioso. Recusava muita coisa. Só que o prejuízo devia ser muito grande, porque eles eram tão criteriosos, qualquer besteirinha eles falavam, não, esse aqui não pode, esse eu não vou passar. E eu acho que eles fizeram um acordo, tipo assim, ó, vende pra América do Sul isso aqui. Vende pra Bolívia, Peru, vende pra aí, porque lá eles aceitam qualquer merda, então vende pra lá. Então o que eles faziam, essa fábrica da China? Eles embalavam como se fosse um produto original, porque era de fato original, né? Feito na China, mas original da marca. Original, embalado no plástico, vinha no saquinho, na caixa, bonitinho, e vendia pro Brasil. Só que era uma peça que foi recusada, que eles vendiam mais barato aqui. Só que eles iam descartar. Eles iam descartar. Então eu acho que eles combinaram com as montadoras, falaram, velho, vamos fazer o seguinte, pra eu não sair no prejuízo, poder te atender, e você também ficar de boa, a gente manda essas peças pra América do Sul. Aí mandava pro Brasil essas peças. Só que vinha num preço, mano, inacreditável. Inacreditável. Eu juro por Deus, era coisa assim mesmo. De 70 até 200 reais e coisa que eles vendiam por 3, 4 pau, instalado com mão de obra, e na distribuidora vendia por 2.800, 3.000. Era ridículo, absurdo. Cara. Ridículo, assim. E eu vi o crescimento dele. Porque ele era aluno da minha academia. Ele treinava comigo. Tanto é que foi lá que eu conheci ele e eu descobri que ele importava. Eu falei, cara, como funciona o esquema da importação e tal? E nessa época ele tava no comecinho também. Aí passou um ano, passou 2, cara comprando, expandindo. Pô, Diego, vem aqui visitar, cara, eu mudei aqui, aumentei e tal. Aí o dia que eu fui, eu falei, tá porra, filho, negócio, né, 3 andares e oficina, parecia um hospital, bonita, assim, o chão limpo e tudo maravilhoso. Ele falou, não, vem aqui, subimos de elevador, aí lá um monte de peça de motor. Eu falei, eita caralho, mano, você estourou, hein? Aí ele começou a me contar essas questões dos valores, dos esquemas que tinha lá, mas meu Deus. Só que daí nesse dia ele falou, nem adianta você querer ir lá na fábrica, porque ele sabia que eu era, na época, já era importador. Ele falou, nem adianta porque você não consegue, essa fábrica é minha, né? Tipo assim, é exclusividade aqui do Brasil, só eu tenho. Se você entrar em contato com eles, eles vão passar meu telefone, você não consegue comprar com eles, entendeu? Só eu tenho. É exclusividade. Então, cara, mano, foi foda. O maluco foi ligeiro ali. Essas parcerias que vai te dar dinheiro no bolso. Né? Nossa, mas muito, velho, é muito. Só que é assim, é um achado, né, velho? É, muito. É um achado, é muita cagada, né? É cagada. O cara, lógico, o cara foi atrás, pesquisou, foi na Canton Fair, conversou. Só que assim, é coisa de 1 em 10 milhões que tem uma chance dessa, Tanto entendeu? de pessoa que tentou importar o produto e não fez uma parceria dessa, e ele conseguiu. Ele conseguiu o esquema, entendeu? E, entre aspas, não tem nada de errado. Não tem. Porque vinha com nota, com autorização da própria montadora, vendia e beleza. Aí o único problema dele era a nota fiscal. Que daí entra na parte, você vai faturar tudo isso, com lucro real como? Se você pega numa nota que chega a invoice aqui com 70 reais de produto final e você vai vender por 4 mil, vai pagar imposto em cima disso, fudeu. Então aí entra a parte tributária, é uma porrada de outras coisas, né? Eu teria que ir pro presumido, né? Que seria um pouco melhor. Sim, nem tudo você ganha, né? Aí, não tem como. Um lado ou outro você vai ter que dar um jeito de resolver, mas o bagulho é louco, mano. A margem era absurda. O enriquecimento muito rápido, assim, né? Sim. E aí, quais são os seus planos aqui agora? Porque hoje você tá faturando 900 pau. Você falou pra mim que você tem um Prolabore, né? Que você tira... E uma distribuição de dividendo mensal, né? Até porque o Prolabore tem a incidência de impostos e tal. E você tem planejamento... Você não faz alguma distribuição maior, por exemplo, trimestralmente, semestralmente, uma vez por ano? Ou você ainda continua tirando... para manter o seu padrão de vida, tira um pouquinho a mais, ou quais são os seus planos de expansão? Como que tá hoje isso daí? Não, a parte de Prolabore, de retirada, né, eu não tenho um período que eu falo, vou tirar de 3 em 3 meses, não. Eu já fiz algumas retiradas ali para comprar alguma coisa, né, agora tô construindo minha primeira casa também. Pô, legal. Então, aí também a gente acaba tirando um pouquinho a mais ali no mês, né, mas eu sempre... tipo assim, alguns meses pra cá, vamos falar assim, uns 6 meses pra cá, eu comecei a tirar um pouco a mais, porque a empresa começou a permitir, né? Sobrar mais, porque eu sempre estipulei uma meta ali de salário pra mim e só tirava aquilo. Eu que me vire com as minhas contas, mas eu só tirava aquilo. Hoje em dia já é mais flexível, eu consigo, esse mês eu preciso tirar um pouquinho a mais. Beleza, tranquilo, vamos tirar. Mas eu sempre reinvesti tudo na empresa.
eu sempre tive a mentalidade de fazer a empresa crescer. E além da empresa crescer, eu preciso que pessoas cresçam comigo, né? Então não adianta eu querer só tirar todo ali o lucro da empresa para mim e não ter um colaborador meu que receba bem para ele fazer a empresa girar, porque eu tô aqui, né, e a empresa tá rodando normal lá. Eu tenho pessoas competentes para isso. Sim, então hoje eu prezo muito em formar pessoas. Tô formando líderes para os líderes tocar a empresa para mim na minha ausência, né? Então essa é a minha visão. E também vai chegar um momento ali que eu vou parar de pegar todo o dinheiro ali e reinvestir na empresa, que a empresa não vai precisar mais disso, né? Mas até então, essa é a minha intenção. Para daqui 2 anos eu conseguir tirar mais dinheiro para mim, né? Mas eu já tenho ali um esboço ali de algumas sociedades de outras empresas que eu quero ter, né? Quero fazer, assim, ter um ecossistema, né? Eu acredito que, igual você fala muito, o Mercado Livre não pode ser um fim, ele tem que ser um meio, né? Então, o Mercado Livre que me proporcionou tudo que eu tenho até hoje. Porém, eu não vou parar com o Mercado Livre. Até então que eu tenho a loja física, eu tenho a distribuição, a gente entrou na importação, então a gente está trazendo a nossa marca própria, né, dos produtos ali, a gente vai tá agregando valor à marca, que eu acho que isso é o futuro. Se você não tiver uma marca, você vai ficar para trás, né? Então você tem que ter a marca. E a gente, igual eu falei, tenho ali algumas sociedades que eu tenho em mente em abrir aí nos próximos anos, né, para conseguir enriquecer. Uma das grandes viradas de chave minha foi o pensamento. Eu escutava muito você falar que a gente não poderia tratar o Mercado Livre como uma renda extra. A gente tinha que tratar para ser rico, para ser milionário. E é isso que eu prego, né? Até então que, igual, por exemplo, meu pai, minha mãe, até hoje eles entendem o meu propósito. Porque meu pai e minha mãe veio de infância, né, antiga, que não tinha muita coisa e tudo mais, né? Então, eu falo para eles, eu trabalho para ser milionário, eu não trabalho para ter 10 mil por mês ali, não. Sim. Eu trabalho para ser milionário, para aposentar meus pais, né, para ter uma vida tranquila, assim, né, do jeito que eu quero, né? Sim. A outra pergunta foi o quê? Não, eu nem lembro agora também, que eu tô prestando atenção no que você falou. Por exemplo, vamos falar sobre isso daí um pouquinho. Você tem essa mentalidade hoje de reinvestir, e quais são os seus desejos? Porque você falou de milionário, né? Lógico, é um status a princípio, né? Você tem esse status. E por outro lado, uma realização de você ter conseguido chegar lá, coisa que 2% da população consegue, entendeu? Então realmente algo que não é pra pouca gente, né? Atingir esse feito, né? E aí, depois que você entra nesse mundo de milionário, você descobre que tem um ranking, né? E a gente tá só lá embaixo, aí tem que subir o degrau. Mas beleza, o importante é chegar lá e falar, eu tenho o primeiro 1 milhão de liquidez aqui, hoje eu me sinto milionário. E quais são os seus desejos que você tem, materialistas mesmo? Porque quando eu comecei, essa era a minha visão, quero ser milionário. E isso foi desencadeado desde pequeno, tanto é que com 14 anos eu montei uma empresa de loja de óculos. Eu importava do eBay e vendia, chamava glassstore.com.br. Eu mexia com HTML, eu já contei isso aqui no podcast. Aí comecei a vender, depois parei, depois voltei a trabalhar com meu pai, e aí voltou aquele desejo de ter alguma coisa. Porque eu achava que eu ia assumir a firminha do meu pai e tal, mas na época eu achava, nossa, mas dá dinheiro, não dava 10 pau por mês. Que na época eu achava Só que eu sempre quis ser rico. E eu nunca tive preocupação, cara, por incrível que pareça. Sabe aquela inquietude, assim, você fala, não, eu quero ser milionário, mas tem que estar fazendo alguma coisa. Não, eu tinha 17, 18, mas eu era, beleza. Eu sei que um dia eu vou ser, mas porra, eu podia ter quebrado a cara de diversas formas, mas não sei por que eu pensava isso. E um dia eu trabalhava com meu pai e meu tio também, meu tio falecido. A gente foi almoçar, ele e um funcionário do meu pai, tava os 3 almoçando ali. E eu comentei na mesa, né? Ele sempre se gabava não é se gabava, coitado. Ele falava porque era o orgulho dele. De um sobrinho dele, que ele era diretor do Walmart. E ele ganhava um baita de um salário de 15 mil e tal. Ele tinha virado um diretor de uma unidade do Walmart lá, e um cara muito bem de vida,
que tinha comprado um Vectra sedã, e naquela época o Vectra, Sim, porra, caralho, carrão. carro de magnata e tal. E aí todo mundo, ele contava pra todo mundo, não, mas meu sobrinho tá bem pra caramba, cresceu pra caramba, moleque esperto, estudou e não sei o que lá, e tá rico, e eu falei, caramba. Aí nesse dia que a gente tava conversando no bar, ele tava falando do sobrinho dele, aí eu falei assim, eu vou ser rico. Eu falei na mesa, eu falei assim, eu também vou ser rico. Aí ele falou quem? Você? Ele falou, "Pff." Ele fez, sabe, tipo um desdém ali. Ele falou, você? Daí ele fez uma cara, "Pff." Daí ele falou, não, esquece, você acha que ficar rico é assim? Você vai fazer o quê pra ficar rico? Você acha que você vai vender tubo lá e vai ficar rico lá com seu pai? Fala, não, esquece, ficar rico não é assim não. E aí eu juro por Deus, cara, desse dia em diante, isso daí me atormentou, sabia? Porque nessa época eu tinha o quê? Os 19 para 20 anos, eu comecei a empreender com 23, só que eu trabalhava com meu pai, e eu já via coisas ali, né? Eu ajudei muito meu pai na firma dele, só que o cenário não foi bom pra ele. De 2008 a 2012, cara, que veio aquela crise lá do subprime nos Estados Unidos, pegou o setor automotivo, pegou o dele que vendia pro setor automotivo, e o dele azedou também. E foi tudo por água abaixo. Ele não sabia fazer outra coisa, ele fez a vida inteira vender o mesmo tipo de material, então não diversificou e acabou. A sorte é que eu comecei a empreender e o meu negócio foi salvando ali no sentido, eu tenho caixa aqui, eu tenho dinheiro, eu te dou e tal, né? E aí eu fiz igual você quer, que é aposentar os pais, né? E pude aposentar meu pai. Só que nessa época, eu ficava com isso na cabeça. Eu trabalhava com ele e vira e mexe, quando eu pensava em dinheiro, eu lembrava da cara dele falando. Eu falava, filho da puta do caralho, mano. Eu falei, tá duvidando, dá vontade de ficar e esfregar na cara, né, mano? E eu ficava com aquilo, aí quando eu comecei a empreender, isso nunca saiu de dentro de mim. Foi uma coisa assim, cara, às vezes ele não falou nem na maldade, ele sabe que é difícil ficar rico, todo mundo sabe que afinal de contas, quantos por cento da população fica, né? E eu falando aquilo, pô, querendo ou não, eu era um vagabundo, ficava o dia inteiro no quarto jogando jogo de computador, sabe? Depois fui trabalhar com meu pai, e aí você vê um moleque desse falando que vai ficar rico, até eu ia falar, moleque, então você trata de fazer alguma coisa da vida, cara. Do jeito que você tá aí, você tá fudido. Não vai. Então ele não é que foi maldade, é que na época você é imaturo, você fala, pô, que arrombado, né? Que filho da puta, assim, não gostei não. Mas hoje em dia eu entendo lá dele, eu falaria o mesmo pro moleque, daria um chacoalhão. Falar, velho, você vai? Então vira a gente, pô, desse jeito aí não tem como. Larga de ser otário, vai trabalhar, vai ajudar seu pai, vai fazer alguma coisa, você fica aí dentro de casa, eu ia dar uma comida. Ele fez até pouco ainda, ele só duvidou, né? Só duvidou. Duvidou. E isso me perseguiu por muito tempo, cara. E quando a gente teve uma condição, né? E não foi muito tempo depois disso, não, porque o milhão de ativo, de patrimônio, ele veio rápido. O milhão no bolso demorou. Sim. Porque eu reinvestia tudo na empresa. Sim. Só que assim, velho, nos primeiros 2 anos de empresa eu abri minha academia. Eu juntei 80 mil na conta, abri minha academia de CrossFit. Passou mais um tempinho, eu juntei mais grana, abri a Proven. Depois abri a outra academia, a outra unidade. Depois abri a cartonagem. Daí já tava fazendo importação de 300, 400 mil por container. Então assim, de estoque, de máquina, de tudo já passava de milhão. Eu já me considerava, entre aspas, milionário em ativo. Só que daí foi a época que a Carol falou, velho, a gente não tem, se tiver que ficar internado e pagar uma internação cara ali, a gente não tem de onde tirar, porque todo o dinheiro tá na empresa. Eu andava de Fiat Strada 2008, você lembra dessa época aí? Sim. Aí tinha um AP meu lá que eu tinha comprado e depois me ferrei nesse AP também. E tinha dinheiro no bolso, tinha dinheiro na empresa, muito na empresa. Aí nessa época de 2018, comecei a investir na bolsa, 2019, cheguei no primeiro milhão em 8 meses. Em 8 meses investindo. Só que de liquidez, na bolsa, né? Começando do zero. Certo. Só que o meu primeiro aporte foi de 120 mil, o segundo aporte de 80 e pouco, o terceiro... Aí eu fazia muito periódico, assim, tipo, entrou uma grana de uma academia que eu vendi, vendi lá equipamento de uma academia, deu 70 pau. De produto eu gastei 30. A diferença, bolsa de valores, colocava lá. Aí teve um amigo meu que abriu uma academia e falou, cara, Diego, eu não tenho dinheiro total, mas vou te pagar num carro. Vou dar uma BMW 320i, né, que na época valia seus 80 e poucos mil, e mais um dinheiro. A academia dele valia 120 mil. Beleza, ele me deu o dinheiro, me deu a BMW, andei um tempinho com a BMW, mas eu andava de estrada. Comecei a andar de BMW, falei, caralho, velho, que louco isso aqui, né? Daí eu falei, não vou pegar gosto não. Fiquei 4 meses com a BM, vendi bolsa de valores. Tudo eu colocava lá, entendeu? Toda venda que eu fazia, tudo que entrava no Mercado Livre. Por quê, cara? Foram 8 anos da minha vida investindo tudo nas empresas. Tudo. 100% na empresa. Depois de dezembro de 2018, eu inverti. Eu falei, agora a empresa vai girar e eu vou investir na pessoa física. Eu não invisto mais nada na empresa. Então, todo o lucro, que era o lucro operacional, eu distribuía de dividendo pra mim.
Eu distribuía, só que não tinha... Era, velho, igual eu falei, vendeu a academia, pegou o dinheiro de matéria-prima, devolvi pra empresa pra repor, a diferença vai pra mim. Aí foi muito rápido, entendeu? Só que daí em 2020 aconteceu tudo aquilo e puta, aí acelerou, né, em 5 vezes o negócio, né? Foi o valor que eu atingi lá, que permitiu eu pagar minha casa de 2 milhões à vista, comprar aquela Boxer lá que você viu na época. Então foi isso. Só que se eu não tivesse ficado 8 anos investindo nos negócios, eu jamais teria conseguido nada, né? Sim. Se eu tivesse tirado no começo migalha, não, vou começar a tirar aqui, ó, a empresa tá sobrando 30, eu vou tirar 20. Vou tirar 25, beleza, ia viver bem naquela época. Só que nunca ia ser milionário, mas nunca. Porque nunca ia sobrar tanto dinheiro quanto sobrava na época que eu já tinha os meus negócios, né? E aí vieram as vendas das empresas, aí ajudou também, porque dava aquela injeçãozinha nos investimentos, até na própria empresa. E foi isso, foi bem legal. O princípio de Pareto, que foi o que eu li no livro Trabalhe 4 horas por semana, ele me ajudou a vender empresa, junto com o insight do Flávio Augusto, só que também máquina, cara. Ponto de reflexão? Não. O Flávio Augusto, eu só li o livro dele o ano passado. Só que eu via muito ele falar de valor de... Uma empresa só vira uma empresa de verdade quando não depende do dono. Eu já ouvi ele falar nessa época. Foi quando eu aluguei o prédio, montei meu escritório e comecei a gerenciar minhas 5 empresas de um escritório. Sim. Foi nessa época que eu fiz isso. Só que depois que eu vi o princípio de Pareto, eu comecei a vender as empresas. Que eu falei, pô, realmente, 80% do resultado vem de uma... E 80% do esforço que eu faço vai das outras que não dão dinheiro. Então eu falei, peraí, 80-20, vamos fazer isso aqui. Então, vendi todas as empresas que não davam retorno, fiquei com uma só e falei, não, essa agora eu vou estourar, né? Foi quando eu comecei a diversificar nicho, ir pra yoga, pilates e musculação e tal. E nessa época, isso me ajudou pra caramba, o princípio de Pareto, porque eu fiz isso dentro da operação. Porque, por exemplo, eu tinha um torno CNC. Meu torno CNC fazia barra olímpica. Ele produzia minhas barras olímpicas que eu vendia no mês. Só que é o seguinte, a barra não é escalável. Não é igual o produto chinês que você põe no mel e tem demanda. A demanda ela tem um teto ali, né? Que você vende, porque você depende de o pessoal abrir academia e tal. E aí eu comprava matéria-prima, né? Os tubos lá que eu comprava, fazia, tudo bonitinho, recartilho e não sei o que lá. Uma máquina a milhão. Se deixasse, cuspia 30 barras pronta por dia. Só que a minha demanda do mês, eu conseguia matar em 1 semana. E aí ela ficava 3 semanas desligada. Parada a máquina. Uma máquina caríssima, que você trabalhava 1 semana e parava 3. E um CNC, ele é feito para não parar. Máquina parada. Ele é feito para não parar, mas é prejuízo. Até estraga a máquina. Sim. Fica óleo parado dentro da máquina. Puta, era um saco. Porque depois que acabava a produção que a gente vendia, tinha que limpar toda, higienizar, lacrar ela e pum, deixar parado. Porque senão engrossa, ela começa a dar um monte de problema. E aí aconteceu o seguinte, depois do princípio de Pareto, eu falei, eu vou aplicar isso dentro da minha operação. Fui num cara, o que eu gastava pra fabricar minha barra, beleza, eu tinha um valor X que eu gastava ter no meu torno, eu ser o dono do torno. Eu fui num cara de usinagem, ali em Mauá também, né, perto da Vila Alpina, cheguei lá e falei assim, ele tinha um monte de torno, ele só trabalhava com terceirização de usinagem, não era produto dele, ele fazia pra terceiros. Aí eu cheguei e falei, cara, eu tenho essa peça aqui, tá aqui o desenho industrial, levei o projeto do AutoCAD pra ele, levei uma peça feita e falei, quanto você me cobra pra fazer essa luva aqui? A gente chamava de luva, né? Porque era você já viu uma barra olímpica de CrossFit? Sim. A ponta dela, a ponteira giratória, né? Sim. Você tinha que desbastar ela a inteira, depois fazer aqui pra entrar os rolamentos e tal, beleza. E aí ele falou, amanhã eu te mando o orçamento. Ele falou, quantas peças mais ou menos por mês? Eu falei, vai dar em torno de umas 200, né? Daria 100 peças prontas, 200 é o que? O par, né? Beleza, ele passou o orçamento pra mim. Eu falei, velho, eu não acredito que eu não fiz isso antes. Você vê como ler o livro e você pegar um insight pode mudar a sua vida? É bizarro, cara. A gente que não lê, né? Às vezes eu fico, sei lá, 1 mês sem ler. Eu falo, mano, puta, olha o tanto de coisa que eu tô perdendo na minha vida. Porque todo livro que eu leio, eu pego uma porra de um negocinho que eu aplico e gera um resultado do caralho. Não só em dinheiro, mas de mudança. E aí, velho, eu apliquei dentro da minha operação. Eu olhei pra dentro. Aí o cara me ligou no outro dia, ele falou, Diego, seguinte... nessa quantidade que você me passou, eu consigo fazer na época, acho que R$35 a mão de obra pra fazer isso daqui. Daí eu falei, não, mas peraí, deixa eu ver se eu entendi. Eu vou dar a peça, 35 pra fazer o quê? Só desbastar, o que é? Não, 35 a peça pronta. Daí eu falei, não, cara, tem coisa errada aí. Daí ele falou, velho, o tempo de máquina é esse. Eu cobro minha hora máquina, eu cobro X. O tempo para fazer uma peça dessa é essa. Então o valor que eu vou te cobrar por peça aqui é 35. Multiplicado por 200, pum, é esse valor que você vai me pagar.
Aí eu falei, meu Deus, cara, não é possível, não é possível. Porque assim, encareceu na minha peça, que eu vendia por R$ 2.000, R$ 2.100 e tal. Quando dava desconto, vendia por 1.700, tá? Com desconto pro cara pagar à vista e comprar 30 barra olímpica pra academia dele. Saía esse valor, 1.700, 1.000 e pouquinho. Pareceu R$ 70. Mano, aumentou 70 contos. Só que assim, isso que eu não tô considerando a hora máquina trabalhada do meu funcionário, o desgaste de ferramental, porque tem desgaste de pastilha, tem desgaste da própria máquina, óleo que você troca, energia que você gasta. Se você for considerar tudo, eu gastaria muito próximo disso. Sim. Muito próximo disso. Aí eu falei, meu Deus, cara. Aí vendi minha máquina. Primeira coisa que eu fiz, eu falei, mano, mas agora? Aí validei antes, né? Mandei uma quantidade, falei, ó, faz, deixa eu ver. Se eu aprovar, beleza. Porque ela tinha um encaixe de anel elástico, era muito precisa, né? E torno CNC tem precisão de 1/100º, né? 1/100º. E aí, beleza. Ele fez, mano, muito melhor que a minha. Mas muito. O cara tinha a malícia, Ele era velho. especializado. Especializado. Eu falei, ó, aqui eu quero com uma estria, porque tem que estar estriado, senão a anilha escorrega. Então tem que ter uma estriazinha de mais ou menos 2/100º aqui pra ela ir travando, sabe? O cara fez impecável, me entregou. Eu falei, mano, eu não acredito. Aí eu comecei a mudar meu operacional. O que eu comecei a fazer? Terceirizei solda. Eu tinha 4 soldadores lá dentro. Eu fui em empresa de solda e falei, cara, quanto você cobra pra soldar essa mão francesa? Cobro tanto. E se eu te mandar 3.000 peças por semana aqui? Você me cobra quanto? Isso aqui. Beleza. Dispenso 2 soldador, paro 2 máquinas. Por quê? Porque daí eu consigo fazer estoque. Lembra que eu te falei que eu não conseguia mandar pro full? Sim. Porra, aí eu tenho... Porque nego vai começar a trazer pra mim, me entregar, e eu só tenho que pintar, já vem pronta. Mano, o princípio de Pareto fez eu mudar meu operacional, cara, quase que inteiro. Eu fiquei com 2 soldadores na empresa pra fazer as peças que eu não terceirizava, que era o banco Cici, banco de supino e tal. Esse daí eu fazia lá, porque também você não fazia 200 por dia. Aquela ali, a outra você fazia, por isso que eu tinha 4 soldadores. Essa daí você fazia 5 por dia, 6 por dia. Era um produto que eu vendia 700 conto, entendeu? Sim. E aí eu mantive esses caras e terceirizei o resto. Aí comecei só a máquina, 2 máquinas que eu não achei preço. Pintura eletrostática, porque a pintura, você ter a máquina é muito mais barato, porque você compra a tinta de 15 quilos, o pó, 15 quilos, e você dura um mês com preto fosco, né, que eu usava microtexturizado. Dura um mês. E pra você pintar em alguém, eles cobram por peso do material, ixi, não vale a pena. E a outra coisa foi meu plasma. Meu plasma também não vale a pena terceirizar. Fiquei com essas 2 máquinas, cara. O resto terceirizei tudo. Tive muito mais produtividade, muito mais tranquilidade, porque não tinha que ficar preocupado com o soldador que faltou na segunda-feira, com um que meteu atestado de uma semana. Nada. Porque o cara tinha que... Se o cara não me trouxesse no prazo, eu não fechava com ele. Aí eu peguei 3 empresas de solda, passei uma peça diferente pra cada um, porque eu não queria a espionagem industrial. Falei, pô, eu não vou passar o projeto inteiro, porque daí o cara sabe o que eu tô fazendo e depois começa a vender no Mercado Livre. Né? E aconteceu com um deles, mas eu autorizei. Depois que eu vendi a empresa, eu autorizei. Eu passava uma mão francesa pra um, outra peça pra outro e outra peça pra outro. Então eles não sabiam o que era. Ah, mas o que é isso aqui? Isso aqui é uma mão francesa. Depois eu penduro lá, coloco uma peça lá e é isso. Não precisa falar mais nada. É isso aqui que eu preciso, entendeu? Só faz aí e me cobra. E foi isso, cara. Você vê que legal? Um insightzinho besta que você detalhes. tem, muda a vida. Não é a questão de, mudou uma coisinha. Não, mudou a vida. Financeiramente, né, de estresse, de dor de cabeça, de produtividade, tudo. É muito louco, cara. A gente louco. tem que ler com o intuito disso, né? Eu ainda não sou muito de ler, tenho que pegar mais o hábito, já li alguns livros, mas a gente tem que ler sempre procurando algo que vai agregar. Se você ler por ler, não compensa. Não compensa. Não adianta. Não compensa. Quando eu comecei a empreender, eu comecei a ler um monte de livro de empreendedorismo. Velho, descartei todos. Alguns começaram a me servir agora. Sim. Por conta da onde tá chegando a minha empresa. Cada momento é algo que vai agregar. Né? Eu tava falando pra você ali, falei que ia contar. Foi algo que acho que vai agregar para bastante seguidor seu. Janeiro do ano passado, 2022 foi muito forte para mim, cresci muito. Já tinha começado a faturar mais de 500 mil por mês. E aí quando chegou em janeiro, né, de 2020, isso em 2022, quando chegou em janeiro de 2023, eu cheguei um belo dia lá na empresa, e um dos meus funcionários falou para mim que não estava dando para emitir nota fiscal. Aí a minha empresa foi desenquadrada do Simples Nacional. Nossa. Na verdade,
Para mim, era 4,8 milhões nos últimos 12 meses, né, para estourar. Mas eu não sabia que tinha 3 milhões e 600. e 600, que é o limite o sublimite do Simples Nacional, onde você começa a pagar o imposto federal separado, né, do estadual. E aí chegou lá e eu falei com o meu contador foi erro meu, que eu não fui atrás, mas foi erro do meu contador também de não me notificar que eu tava para estourar. Né? E aí quando eu estourei, eu lembro que eu tinha 9.000 unidades no full. Cada unidade para retirar, no mínimo era R$3, né? As menores. Então no mínimo era 9.000 de prejuízo para retirar. Para mim retirar a mercadoria, ela ia demorar 1 semana, 2 semanas para chegar e depois para voltar era 1 mês de prejuízo que eu ia ter. E porque eu tinha que preencher a tabela, porque eu estava desenquadrado por regime normal, né? Tem uma tabela, quando você desenquadra, tem que preencher. E aí no dia eu fiquei tipo, pô, vou desistir disso daqui, desanimei pra caramba. Aí eu fui direto lá no escritório do meu contador na época, que era na cidade, a gente preencheu a planilha, mandou, aí o Mercado Livre pegou e falou pra mim, ó, no chat lá, né, você vai ter que retirar, depois alterar os dados e mandar de novo. E eu falei, não, velho, não vou fazer isso. Comecei a fuçar, aí eu descobri. Aí eu desativei o anúncio do full, aí ele liberava pra alterar o cadastro, eu alterava e ativava de novo. Caramba. Aí eu fiz isso com todos os anúncios, no mesmo dia eu tava vendendo de novo. Mudou os dados fiscais lá. Só que tinha que desativar do full, mudar pro regime normal, né? Aí mudava e depois você ativava de novo. E o Mercado Livre não falava isso, né? Eles tinham falado que tinha que retirar. Eles não são besta, né? E outra, até porque os atendentes não sabem porra nenhuma. Não sabe nada. Aí, na época, eu fiquei muito mal. E aí, meu imposto, que eu tava pagando, tipo, 11% já era muito, foi pra 20 e poucos, né? Porque é 18% de ICMS mais o PIS, COFINS, o restante, né? Então, aí foi onde eu troquei de contabilidade. Isso foi em janeiro. Em abril, eu já tava rodando no lucro real. Aí foi onde... Aí, tipo assim... Em janeiro eu tinha faturado, tipo, quase 600 mil, né? Na época eu tinha outro CNPJ também, mas tinha faturado ali o total uns 600 mil. Meu faturamento caiu para 200 mil em fevereiro, caiu muito. E aí eu fiquei o primeiro semestre do ano, de 2023, só reestruturando para, no segundo semestre do ano passado, colocar o pé de novo, que foi onde a gente colocou, né? Do segundo semestre, aí a gente veio numa crescente que a gente está até hoje. Então que esse ano a gente teve que mudar para um outro barracão lá, que eu até comentei com você. Que Quantos agora metros quadrados lá? 1.100 metros quadrados. Caramba, grande. Grande pra caramba. E aí tá a loja junto ou não? Tem uma parte reservada para loja, instalação. Legal. E o resto é estoque. E deixa eu perguntar, seu pai, ele tinha a oficina e ele tinha um sócio, certo? Sim. Ele foi com você ou não? E seu pai trabalha com você hoje ou ele continua lá? Não, ele tem a oficina dele. Legal. Eu que fui sozinho. Na época, quando eu falei de abrir a loja, meu pai era empreendedor, né? Então ele ficava, tipo assim, ele apoiava, mas ele, vai com cuidado, né? Tinha um medo. Minha mãe falava pra mim, não, filho, já deu certo, pode ir que já deu certo. Minha mãe que me encorajou muito. Aí eu peguei e fui. Quando eu fui abrir a loja mesmo física lá. Mas meu pai não, o negócio dele ele tem até hoje e tudo mais. Legal. O meu totalmente separado. Pô, parabéns, cara, uma história bem bacana, bem legal. E agora é isso, né? Agora você tá numa etapa... A distribuidora você vende o Brasil inteiro. Sim. E me fala uma coisa, você compra de um revendedor aqui. Você tá importando agora, começou a importar agora, certo? Você compra de um distribuidor aqui. Isso. Esse cara não tá no Mercado Livre? Tá. Ele tá também? Tá. E você continua de boa? Vende bem, normal? Não, porque assim... você fala dos caras que eu compro. Não são todos. Não são todos. Os que tá, a gente não vende. Tá. Tipo assim, porque hoje a gente tem muito importador, fabricante querendo que a gente venda os produtos deles. Entendi. Porque no automotivo a gente tem muito representante, né? Sei que tem vários segmentos que é assim, mas no automotivo é muito forte representante. Quando você tem um representante legal, as empresas começam a ir atrás, preciso de um cara em tal região para vender na internet esse produto aqui. Bacana. E aí a gente já tem um nome ali no automotivo bem legal, né? Que aí o povo começa a vir atrás. E aí agora a gente escolhe quem a gente vai trabalhar, não é qualquer um que a gente trabalha. Então se a pessoa vende, eu vejo que a pessoa está vendendo o mesmo produto que eu falo, ou você aumenta esse valor e deixa eu vender, ou eu não vou mais comprar seu. Legal. Aí você faz sua escolha. Então a gente trabalha dessa forma.
mas a gente não tem problema com isso. O que acontece é que, igual na distribuidora, a gente não consegue atender quem vende no Mercado Livre, né? A gente atende só lojistas, né? Porque a gente já teria que repassar outro preço. Mas a distribuidora é algo que a gente está escalando ainda não representa muito o nosso faturamento. A gente está escalando a distribuidora. Bacana, cara. Legal. Eu acho que tem muita coisa que dá pra você explorar ainda, né? Muito dinheiro na mesa pra pegar ali. Principalmente a questão da marca, da distribuidora, dá pra ir longe também. O automotivo é muito grande, Nossa, né? Igual esses dias semana passada, eu separei 10 produtos novos para trabalhar. E eu percebi, assim, não sei, mas as análises que a gente fez é que produto relacionado ao automotivo, ele performa melhor na minha conta do que se eu pegar um produto chinês. Sim. Então, na nossa conta, a gente não tem tração de produtos chineses ou utensílio doméstico, brinquedo. Eu já tentei diversos nichos. E ele não vai como automotivo. Quantos SKU você tem hoje? Online deve ter ali uns 100 SKU mais ou menos. Agora, na distribuidora, ali, o total, tem uns 500 SKU. E aí é algo que você, né, prega um método e para mim ele tende a não funcionar bem, porque o automotivo é um segmento muito... Não, mas ele funciona. Sim, mas ele é um segmento muito grande. Não, o que eu tô falando? 100 produtos para automotivo mais do que enxuto. Mas é isso que eu ia falar. Porque eu tenho mentorado aqui com 27 mil SKU de automotivo. Sim, mas é o que eu ia falar. O automotivo, se eu paro para analisar meus concorrentes, eu tenho 200 anúncios na minha conta. 100 SKU, 200 anúncios. Os caras têm 10 mil. 10 mil anúncios, entendeu? Só que aí o que eu fiz? Eu apliquei o seu método na minha realidade. Exato. A minha realidade, igual eu vi que você fez um podcast com o mentorado, tinha 10 anúncios, né? Na conta. 10 produtos, não sei. Eu não consigo fazer isso, mas eu sempre enxugo minha conta. Eu vejo que a conta tá tendo um pouquinho mais de anúncio, eu pego, esse produto aqui tá vendendo 30 por mês. Não tá legal. Eu começo a enxugar. Então a gente sempre tenta utilizar esse método aí, porque é o que realmente sempre funcionou pra gente. A ideia é que o pessoal às vezes interpreta mal, né? Porque quando a gente fala de, mas começa com 2, 3 produtos... É porque se você fala do método para quem é automotivo, a pessoa fala, não, esse cara tá falando furada. É porque a pessoa não consegue adaptar isso pra realidade dela. Exatamente. Cada negócio tem a sua particularidade. Tem a sua particularidade, exatamente. E eu consegui fazer isso muito bem. E aí tem gente que pega, uma lâmpada, coloca lá, lâmpada pro Fox 2010, lâmpada pro Fox 2009. Não, a gente faz um anúncio que tem as variações ali para os carros. Trabalha um anúncio só, um anúncio só. E aí o anúncio começa a vender só ele, e não distribuir vários anúncios ali. Então são algumas estratégias que a gente consegue adaptar para enxugar o automotivo, né? Não, mas dá. A gente tem bastante mentorado de autopeça, que a gente fez isso. Até porque hoje o Mercado Livre considera, quando você vai mandar coisa pro full, a quantidade de produto que você tem anunciado e que estão disponíveis no full. Isso daí interfere até na performance da conta como um todo. Então, já não é mais interessante ter 30 mil anúncios, sendo que você manda 100 pro full, entendeu? Não é interessante mais pro Mercado Livre isso, né? Acaba poluindo, porque teve uma época aí que nego tinha influenciador falando pra criar 100 anúncios todo dia. Eles falavam isso, cria 100 anúncios todo dia. Eu falei, mano, mas qual o problema mental desses caras, velho? Isso aí não faz sentido. Teve uma época que eu me questionei. Eu falei, será que eu tô fazendo alguma coisa de errado? Pelo amor de Deus. Porque eu falei, eu não, como que eu vou fazer 100 anúncios por dia? Não tem lógica. Existe, não tem porquê também, isso aí é ridículo. Aquilo que eu sempre falei no Escalada, velho, criou ali, na época ainda, criava 5 anúncios pra você pegar palavra-chave e ver qual que performava mais depois de 14, 21 dias e depois escolhia 1 ou 2 pra trabalhar. Hoje em dia, velho, às vezes cria 2 anúncios, você já usa os 2 e vai os 2. Hoje a gente às vezes cria 1 ou 2 com a experiência, mas tem casos ali que é um produto com muita palavra, a gente acaba criando 4. Até porque, cara, hoje em dia é coisa que, pelo menos aqui, quem tá aqui, você cria o anúncio e já manda pro full. Então não adianta você criar 3 pra testar título e vai mandar os 3 pro full, né? Normalmente, pessoal, mas ainda vale a pena criar e ter essa comparação, pra quem tem tempo e paciência pra fazer isso, né? Acho que um dos motivos aí da gente estar se diferenciando do mercado, dos nossos concorrentes, é isso. Você pega muito... A maioria dos nossos concorrentes é muito anúncio. Então a gente acaba se sobressaindo ali por estar enxugado ali. Bem enxuto. E enxuga, é que o pessoal não entende. Quando a gente fala do método
o enxuto, eu falo muito de, tá começando, vende 3 produtos com muita profundidade. Ok. Pro cara que tá começando com 10 mil, 20 mil, vai servir, porque não adianta ele comprar uma variedade grande e não ter profundidade. Vai acabar rápido, quando é um produto nível 3 de escala, que gira rápido, né? Agora, numa realidade igual ao automotivo, você vender 400 produtos diferentes já é enxuto, perto de um mercado que você poderia ter 30 mil. Sim. Uma papelaria vender 50 SKUs é enxuto, porque uma papelaria normalmente tem 17 mil SKUs. Cada caneta é um SKU, entendeu? Então E outra, a questão do enxuto não é enxugar isso, é enxugar custo operacional. É isso que eles não entendem, né? É custo operacional. Porque, por exemplo, você cata você tem que... O cara que vende autopeça, que normalmente ele vem do físico pra depois despertar o interesse no digital, o cara tem um galpão com estoque do caralho, com peça empoeirando, né? Com um monte de gente trabalhando. E, aí o cara vem comprar uma peça, vê no sistema lá, fala que tem, você vai lá buscar na gôndola, lá no final acabou, que mandaram errado. E, é uma loucura. Então, é isso que eu falo, enxugar a despesa operacional, entendeu? Não é só enxugar produto. O enxugar produto é o que vai fazer você enxugar boa parte do operacional. Só que não é só o produto, é enxugar gasto, né? É enxugar gasto. Tem um livro do Bob Pfeiffer que chama Dobre Seus Lucros. E ele fala muito isso. Se uma empresa não pode dobrar o lucro dela vendendo o dobro, ela tem 2 maneiras de dobrar o lucro dela. Que é o seguinte, você dobrar o valor do seu produto, aí você dobra seu lucro, ou você reduzir pela metade a sua despesa operacional, você também vai dobrar. Entendeu? É isso que o pessoal tem que entender. O operacional, às vezes, tá no gargalo. Sim. E é muita despesa não estratégica que não tem relação direta com a receita do cara e ele pode cortar, mas o cara não sabe enxergar onde tá o gargalo pra ele cortar. Entendeu? Ele fala, eu poderia cortar isso, mas eu não sabia disso. Agora que você me falou, é verdade. Tipo o meu caso do torno. Sim. Entendeu? Se eu não tivesse pensado naquilo, não tivesse visto o Pareto, eu não teria feito. E se alguém tivesse me falado? Fala, mano, isso... Se você fizesse, eu falo, caralho, mano, você é foda, me ajudou pra caralho. Isso é muito importante, igual aconteceu esses dias. Eu tava fazendo fechamento de DRE, isso é eu que faço ainda, e eu olhei lá, eu tava pagando muito frete. Muito frete. Eu falei, por que eu tô pagando muito frete? Não, porque eu tô comprando bastante, beleza. Falei, só que se eu tô comprando bastante, eu posso tentar negociar. Eu tenho uma transportadora que eu tenho um contrato, né, com eles lá, então eles coletam em São Paulo, traz pra mim e eu pago lá depois de 30 dias. Cheguei neles e falei assim, sou cliente de vocês há mais de 2 anos, só trago de São Paulo com vocês, nunca trazei um pagamento e eu tô trazendo um volume muito grande, eu preciso de negociação nessa tabela. Frete que eu tava pagando R$1.000, tipo assim, caiu para R$500. Então vai me dar uma economia muito grande. E voltando ali, a parte da gestão de anúncio é o que mais conta para mim. Porque se você tem 1.000, e eu falo isso com propriedade porque eu vejo meus concorrentes vendendo produto abaixo do custo e sem negociação, porque eu sei com quem eles estão comprando ali. Por quê? Porque tem muito anúncio, eles não conseguem controlar. Tem sistema para controlar? Tem, mas o sistema é falho também, entendeu? Então, se você tem ali 100 anúncios, é muito mais fácil você controlar do que se você tem 10 mil. Com certeza. Você perde controle. Perde controle, realmente. É isso, cara. Bacana, conversa. Vamos lá. Para terminar, eu sempre termino com 2 perguntas. Primeiro, como que o Diego Escalada, se você ainda me segue, se tem insight que você tira no dia a dia para aplicar no negócio, como que a gente contribuiu para você, né, nesse crescimento lá desde quando você começou. E segundo, para você deixar um recado para eles, para a pessoa que está assistindo a gente, que tá começando do zero ou que tá meio estagnado, que não vê muita perspectiva de crescimento, não tem aquela margem. Baseado na sua experiência, que dica você daria para eles? Primeiro ali, não tem nem muito o que falar, porque eu aprendi tudo que me iniciou ali no Mercado Livre foi com Escalada. Claro que eu fui atrás de outras coisas, né? A gente nunca pode parar o conhecimento, mas o que aprendi a ranquear o anúncio, aprendi a criar o anúncio, fazer 3 títulos ali, escolher qualquer... Tudo isso eu aprendi. Até criar o e-commerce, né? Que você falou que você fez com a aula da Carol lá. A minha noiva, a Stephanie, ela fez o nosso site próprio, aprendendo tudo com a Carol lá no curso, né? Legal. A gente não foi pra frente com o site na época, porque não tinha... Pra focar no que tava dando pra focar no que dava dinheiro, né? É igual você fez com suas empresas lá, né? Mas aprendi tudo no curso. Então, tudo assim, o básico ali que a gente aprendeu, para depois procurar mais conhecimentos, foi tudo no Escalada, né?
E em relação, eu te acompanho ainda no Instagram. Claro que a gente é muito corrido no dia a dia. Então, por exemplo, eu vejo um story seu lá, que você, né, respondendo pessoas que quer começar. Eu pulo, porque eu já sei. Mas na hora que você começa a falar do investimento, numa coisa ali, né, de uma empresa tal, uma coisa mais profunda, aí é o que eu escuto tudo, porque eu sei que é coisa que vai servir, vai servir para mim. Né? Agora, o que você tá passando ali de início já não me serve mais, sim. Mas o restante eu continuo acompanhando. Bacana. E a dica para quem está começando é não desistir, porque no começo tudo é difícil. No começo você não consegue encontrar fornecedor bom, você não consegue encontrar produto bom, e aí, mas vai chegar um momento que você vai encontrar um produto bom, que às vezes ele vai estourar, e aí nesse fornecedor que você achou esse produto, você pode encontrar outros, e aí você começa a fazer uma parceria com o seu fornecedor, comprando ali, pagando certinho, ele começa a te dar prazo, e aí as coisas começam a mudar. Daqui a pouco ele vai fazer uma parceria com você, vai te dar a oportunidade. Igual acontece com a gente, tem fornecedor que chega, preciso que você coloque esse produto meu no mercado. Aconteceu diversas vezes. Esse produto aqui eu não vou trabalhar mais, eu vou queimar o valor, mas eu quero que você faça isso para mim. Você baixa um pouquinho sua margem aqui, eu tô no prejuízo, mas eu quero tirar ele para mim importar novos produtos. A gente faz isso. Então, chega um momento que começa a vir, igual quando eu mudei para o lucro real, banco veio atrás, né, fornecedor começa a vir atrás, dá prazo. Então, a hora que você vai subindo, o começo é o mais difícil, mas a hora que você chega no momento, as coisas começam a facilitar. E aí você fala, aquela dificuldade que eu passei ali valeu a pena. Então, é não desistir e trabalhar bastante, porque não vai nesses papinhos aí que você vai ganhar dinheiro no conforto da sua casa vendendo no Mercado Livre, você não vai não. Não vai mesmo. Mas é isso aí, cara. Tudo que a gente vai fazer de novo, né, que é novidade pra gente, é muito difícil, porque você nunca passou por aquilo, não tem vivência nem nada. E conforme vai passando, você vai aprendendo. Vai ficando natural, né? Algo novo. É igual a jornada do herói, né? Na psicologia eles fazem muito teste com rato, né? Aqueles ratos que eles põem dentro de uma gaiola e põem uns experimentos para eles poderem escapar. E eles vão sempre avaliando, né? O John Watson fazia bastante. Eles vão avaliando vários testes. A hora que o rato consegue escapar, na primeira tentativa ele levou, 8 horas para descobrir que tinha que puxar uma alavanquinha, que descia o negocinho, ele mordia e abria uma portinha e tal. E 8 horas, aí na segunda tentativa levava umas 7 horas e pouquinho, aí depois diminuía, aí, na quinta tentativa dele caía para 1 hora e depois ele tava fazendo de imediato, né? Então, o que é a lição que isso traz? Isso daí serve pro ser humano também. Se você catar isso daqui, digamos que eu não tenho, tipo, jogos mortais, já viu? Você tá com o cara num lugar, num ambiente, e fala, agora escapa daqui. Aí você vai começar a olhar pros lados e falar, cara, fudeu, o que eu faço pra escapar daqui? Não tô vendo uma porta, será que abre no chão alguma coisa? O que é isso? É informação, né? Informação, tudo é difícil quando você não sabe nada. Exato. É difícil pra caramba, só que daí você começa a aprender, você faz sinapse cerebral, você tem informação, você já viu isso antes. Peraí, eu já vi um alçapão antes, então eu acho que aquele negócio me parece um alçapão. E se eu puxar, deve ter alguma alavanca por aqui. Aí você já viu que aquilo pode ser um alçapão, você vai puxar uma alavanca, ele vai abrir e você vai escapar. Uhum. Então você tem que ter coisas para você fazer uma referência, né? Ligação. Só que você só ganha isso executando, né? Tudo que é novo, que você não sabe nada, é difícil. A hora que começa, você tá lá batalhando, apanhando todo dia, descobrindo um caminho ali e outro ali, esse produto me deu prejuízo, não vendi, só que esse produto me levou até aquele fornecedor, que daí eu peguei um outro e descobri como que é e blá blá blá, ou comprei um eletrônico que teve em metro agora, eu não posso mais vender, só que através do eletrônico fez eu mudar o pensamento e vender um outro tipo de produto, e esse tipo de produto me dá uma margem do caramba. Então é tudo informação, né? Informação. Você só precisa começar do jeito correto, né? Senão não tem como. Mas é isso, cara. Obrigado aí. Obrigado pela história, pela visita. Parabéns também pela história, porque vai longe pra cacete ainda, já tá voando. Pra quem começou lá atrás com pouco dinheiro, né? Vendeu o carro, acreditou no negócio, fez. Já tá ali, vai bater 1 milhão agora por mês de faturamento. Então, é um resultado que realmente não é pra qualquer um chegar num número desse. Principalmente num nicho que você tem uma margem maior, que conhece, que domina, né? Porque quando o cara tem um produtinho chinês, você faz isso daí, só que no outro mês você não fatura mais nada, né? Que já foi a tendência dele. Era. Então o difícil é você manter 1 milhão consistentemente, né? Isso que é o complicado. Isso que a gente busca.
E você chegou lá. Então, parabéns aí. Obrigado por ter contado a história aí pra todo mundo. Eu que agradeço aí pela oportunidade. Tamo junto. Galera, valeu. Se vocês gostaram, deixa um comentário aqui do que vocês acharam aqui do podcast do Júlio. Curte, se inscreve no canal se não é inscrito. Tamo junto. Até o próximo episódio.